Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube, para junto nos alimentar, beber da riqueza que emana da Palavra de Deus. Hoje, nesta terça-feira, dia 18 de setembro de 2018, onde estamos vivenciando a 24ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levava um morto para enterrar, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: "Jovem, eu te digo, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." Essa notícia se espalhou por toda a Judéia e pela redondeza inteira. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando o mês de setembro, onde a Igreja nos convida a poder mergulhar na riqueza da Palavra de Deus, para que possamos encontrar nela o Cristo vivo e ressuscitado, para assim podermos conformar a nossa vida com a vida de Jesus Cristo, Ele que é o modelo, exemplo de ser humano para nós. E nós estamos então acompanhando as atitudes de Jesus. Jesus então, mais uma vez, caminhando agora, se dirige a uma cidade chamada Naim. E o interessante é que nós então nos deparamos com as duas comitivas, a de Jesus e aquela que está carregando aquele jovem morto, filho de uma mulher viúva. E diante desse fato, Jesus então não ignora. Ele para, percebe a dor e o sofrimento daquela mãe, só para a gente poder compreender o que está dizendo para nós esse Evangelho de São Lucas. Essa mulher, ela então era viúva e tinha um filho único que acabara de morrer. Com isso, então, ao olhar para a cultura da época, a mulher já não tinha valor algum. O único valor que tinha é se ela tivesse um marido, que então lhe daria um nome. Agora imagine a mulher viúva, consequentemente perdeu o marido, e agora perde também o seu filho, que era aquele único que poderia lhe dar sustento. Essa mulher estava fadada então que a morte iria mendigar, ficar à margem da sociedade, porque infelizmente era excluída no meio do povo, principalmente da classe dos fariseus, as autoridades religiosas da época. E Jesus então, percebendo que aquela mulher está então chorando, porque sabe aquilo que lhe está reservado, perdeu totalmente a esperança. Com a morte do filho também ela morre ali. E não é diferente da realidade de muitas mães dos dias de hoje, que lutam para poder criar os seus filhos sozinhas. E ali então vê os seus filhos mortos na droga, no vício, no álcool, no crime e tantas outras realidades. Então essa liturgia de hoje, esse Evangelho, nos ajuda a podermos então também nós criar em nós esse sentimento de compaixão para com tantas mulheres que passam por esse drama, que vivem esse drama e que também não vê a perspectiva de vida nova, que não tem esperança. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus leva novamente a vida, devolve a vida a essa mulher, toca no caixão e com a sua palavra ordena: "Levanta-te." E o jovem senta e começa a falar. Com isso, Jesus devolve a vida a essa mulher, trazendo novamente esperança
dando para ela dignidade. E assim também nós somos chamados a fazer. Levar paz, esperança a essas mulheres que já deixaram de sonhar, muitas já deixaram também de viver, principalmente com os filhos nas drogas, que já perderam tudo porque o filho, com determinado do tempo, vai roubando as coisas até mesmo de dentro de casa, tirando de dentro de casa para poder então trocar por droga. E quantas mulheres vivem assim? Quantas mães têm também seus filhos ameaçados pelo traficante porque o filho consumiu a droga, não pagou e agora estão na mira dos traficantes? Quantas situações de morte nós nos deparamos hoje e que Jesus também nos chama a podermos então, movidos pela compaixão, levarmos esperança a tantas mães nos dias de hoje e também a tantos irmãos. Porque cada um tem a sua dificuldade, a sua particularidade, que também precisa ser superada. E que o Senhor então envia, nos convida, porque cada um de nós recebemos de Deus um dom para poder ser colocado a serviço da humanidade. É o que Paulo diz na primeira leitura de hoje. Nós temos então Paulo que vai comparar a igreja com o corpo, onde cada um é um membro e Cristo ele é a cabeça. E cada um desses membros tem um dom, um carisma específico que Deus confiou a cada um para poder então ali ser colocado a serviço da comunidade. Nem todos são apóstolos, profetas, uns têm o dom de ensinar, de instruir, de pregar, outros têm o dom de realizar, da caridade. Então cada um de nós devemos colocar esse dom a serviço da comunidade, a serviço dos necessitados, a serviço das viúvas, daquelas que choram nos dias de hoje. E assim então, meus queridos amados irmãos, como as multidões, após esse milagre que Jesus realiza, glorificava a Deus porque um grande profeta surgiu no meio deles. E o mundo de hoje é carente de profetas que sejam de fato sinais da presença de Deus. Que não tenham medo, não se abalem diante da perseguição, diante da dor, do sofrimento, mas que sejam fiéis a esse Deus, a essa fé que professam. E assim, então, peçamos ao Senhor que nos ajude a podermos, então, discernir qual a nossa vocação. E descoberta essa vocação, esse dom, esse carisma, que possamos colocar a serviço do reino de Deus, fazendo com que Deus seja reconhecido através do nosso testemunho, através dos nossos gestos, atitudes, movimentos, testemunhos, escolhas. Deus quer ser reconhecido dessa forma e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a conformar a nossa vida através da palavra de Deus com a vida de Jesus Cristo. Ele que é um modelo, exemplo para nós de cristão, de humanos. Então é nele que nós devemos nos empenhar. Não é em artistas, modelos, jogadores, não. É Jesus Cristo, o nosso modelo, o parâmetro que nós temos para que nós possamos então alcançar a santidade. E que o Espírito Santo de Deus então seja a nossa força. Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, para que possamos então viver, colocando em prática os ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha e faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui embaixo em inscrever-se. Ative também o sininho para que seja notificado os vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. Deixe seu like, seu comentário. Vamos aproveitar esse espaço que nos é concedido e vamos evangelizar. Vamos levar o bem a tantas pessoas, a tantas viúvas que hoje choram a dor do sofrimento de ter seus filhos condenados à morte. Seja naquilo que dizia, na droga, no álcool, no crime, mas que o Senhor possa então visitar e alcançar cada um desses nossos irmãos e levando a essas mães, a essas viúvas de hoje, esperança e vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.